Pessoal, conseguiram discutir o case com o grupo, né, com os grupos formados, e vamos começar a discussão? São questões simples, né? Mas a gente pode iniciar a discussão, Prof, certo? só um segundinho, a gente está terminando de responder a última. Tá bom, então. Pronto, prof, não sei se tem mais alguém atrasado. Pessoal, o que vocês acham? A gente pode iniciar a discussão? O Brian está preocupado. Podemos? Grupo 2, ok. Grupo 3. Ótimo. Então, vamos dar início, tá? O grupo 1, então, conforme vocês passaram no chat, é composto pela Jennifer, o Pedro Zoldan, a Priscila e a Vitória. Então, qual a conclusão que vocês chegaram ali em relação à questão 1, que pergunta se a aquisição da Freelance é uma combinação de negócios? Então, podem abrir o áudio. Prof, eu vou. Essa questão não fui eu que respondi, né? Porque eu estava focada em outra parte. Mas eu vou ler então o que a minha amiga colocou nessa parte, tá? A gente discutiu depois, mas não foi exatamente Não o deu que muito tempo. De acordo com o CPC 15, constitui uma combinação de negócios dos ativos adquiridos e os passivos assumidos. Desta forma, como a Open Safari adquiriu estes hectares com o objetivo de estabelecer um negócio de ecoturismo, enquadra-se no conceito de combinação de negócios. Vamos lá. E o que o grande grupo, tanto o grupo de vocês e a turma, consideram? A Vitória falou uma frase importante ali, falou assim, com o objetivo de estabelecer um negócio. Mas eu faço uma pergunta, então, para todos vocês. Vocês acham que já tem um negócio estabelecido, conforme relata o CPC, que é um conjunto integrado de atividades, de ativo, né, capaz de ser conduzido e gerar um retorno? O que vocês acham? Vamos lá, toda a turma concorda? Será que é uma combinação de negócios? Vamos lá, não tendo manifestação, eu vou
vou colocando as minhas argumentações. Nesse caso, com a aquisição da Freelance, o ponto principal, o controle a gente identifica, certo? Isso está fácil da gente compreender que sim, quando ela adquire essas terras, ela está obtendo controle. Porém, a gente tem que diferenciar a aquisição de um ativo, né, no caso, as terras, de um negócio. Como eu falei, essa terra que foi adquirida, né, a terra indomável adquirida, ela não é um conjunto integrado de atividades ou ativos, né? Na verdade, é um único ativo, e essas terras ainda não possuem entradas, não possuem o processo para se constituir um negócio, e as saídas que são a geração de caixa, de receita, que se pretende com essa aquisição, tá? Então, no caso, não se constituiria como uma combinação de negócios. É a intenção. Por exemplo, depois que a Open Safari estabelecer esse negócio e daí ela quiser vender a Freelance, certamente vai ter esse negócio estruturado, né, com todo o pessoal que vai comandar esse safari nessas terras, vai ter os animais treinados, mas até esse momento, no momento da aquisição, nós não teríamos a constituição de uma combinação de negócios. Ok? Ficaram convencidos de que nessa primeira questão não temos ainda uma combinação de negócio? Vocês vejam que é bem simples, né, o case, mas faz a gente refletir sobre aqueles conceitos que a gente viu lá na aula expositiva. Tá? Vamos lá, grupo 2. O grupo 2 é formado... Mas obrigada, Vitória. Eu acho que essa discussão... Eu sei que foi muito rapidinho ali, eu acho que o contratempo da sala de apoio acabou atrapalhando, enfim. Mas, enfim, né, a gente mudar de sala, vamos tocar aqui para a gente conseguir discutir as demais. Então, é um grupo da Bárbara, da Richellen, da Lara e da Rafaela. Então, quem que vai responder essa aquisição da Wox e Safari é uma combinação de negócios? Prof, nós interpretamos que, como obteve o controle dos ativos e dos negócios, a gente concluiu que é uma combinação de negócios. Ok, Bárbara. Obrigada. E a turma, o que vocês acham? Alguma conclusão diferente dessa exposta pela Bárbara? Bom, agora estou acompanhando o chat de vocês aqui também. Mas está certo a interpretação imposta. É diferente do primeiro caso, né? Até a Vitória falou, olha, no segundo a gente teve ali a interpretação correta, porque com a aquisição da Wox, existe ali o atendimento do próprio conceito de negócio, né? Conforme é definido pelo CPC, tá? Então, sim, é uma combinação de negócio, porque já tem toda a estrutura de ecoturismo, do agronegócio que foi adquirido, tem insumos, né, é indicado ali no texto, né, incluem as mudas, fertilizantes, as colmeias, o próprio esforço humano, né, o pessoal também, ele vai continuar trabalhando nessa parte de safari da Wox, tá? Então, e além disso tem a parte de processo também que é indicada, que é, no caso, apicultura, civicultura, e tem também os produtos finais de todo esse processo, né? Que daí teria as toras de pinheiro, mel, cera, né? Enfim, tá? Então, nesse caso, sim, temos uma combinação de negócios, ok? Bom, complementando agora com a terceira questão, o grupo... Deixa eu ver aqui o grupo do Tiago, do Pedro, da Labrida, do Eduardo e do Guilherme. O que vocês concluíram aí? Quais os ativos adquiridos pela Open Safari na data da aquisição da Wox? Bom dia, prof. Bom dia. A gente identificou as terras e todas as plantas, incluindo pinheiros, crescendo sobre ela. O quagga, o rebanho de zebras, né? 30 maduros, mais 10 em formação. Elefantes, a manada de 10 machos. As 500 colmeias ativas. E também a gente considerou o goodwill de 3 milhões. E também a própria marca. Essa a gente ficou um pouco na dúvida. Mas esses seriam os ativos que a gente identificou.
Ok, eu acho que é isso mesmo, Pedro. Eu listei, tá, eu tenho também a minha resposta base aqui do case, isso mesmo. Às vezes a gente fica com algumas dúvidas, mas a própria marca que foi adquirida acaba, sim, nessa aquisição, como ela se constitui uma combinação de negócios, mesmo que ela não tivesse lá no balanço da Oxy Safari, a gente faria o reconhecimento dela, porque ela seria mensurada a valor justo. Então, a sua dúvida é referente à marca, sim, também reconheceríamos a marca da Oxy Safari como um ativo, tá? O outro ponto, talvez, que vocês poderiam ter ficado em dúvida, né? Ah, colmeia, será que a colmeia, poxa, mas são treinadas, né? São para a produção de mel, então também tem um controle, gera benefício econômico futuro, então também reconheceríamos. Então, são esses os ativos, sim. Ah, o Guilherme está na dúvida em relação à força de trabalho. É a questão de número 6, eu acho, né? Se eu não estou enganada aqui, seguindo o meu roteiro. Não, a 5. Então, vou deixar para. Vou primeiro colocar a questão 4, tá, Professora, Guilherme? Depois a gente volta a falar da força de trabalho. Pode perguntar. o goodwill ali seria de 3 milhões, mesmo sem saber o valor da marca? Ou não interfere? A gente precisaria saber, sim, o valor da marca, tá? Tanto é que nessa quarta questão aqui, não seria possível calcular o valor do goodwill, porque a gente precisaria de todos os valores justos, né? Ele não apresenta ali no case, né? Ah, tá. Ah, Beleza. olha só, ele só apresenta a estimativa dos valores dos ativos tangíveis que foram identificados, mas a marca, eu acho que ele não apresenta, né? Eu Não, posso a estar gente não não encontrou. encontrou, não apresenta, tá? Então teria que se fazer a avaliação dessa marca, porque daí estaria embutido dentro do valor justo, e aí sim a gente conseguiria calcular o valor do goodwill, tá? Beleza, obrigado. Então vamos lá, antes de responder ao Guilherme, então o grupo de número 4, que é composto pela Flávia, a Jaqueline, a Natália e o Fábio. Então podem responder ali relacionado ao goodwill. Então, ó, assumindo que surge um ágio na contabilização da aquisição da Oxy, o ágio é um ativo da Open Safari? Então, professora, bom dia. dia. Achamos que sim. Sim, até o Pedro já até adiantou, né, Flávia, que ele já falou assim, o goodwill vai ser reconhecido, sim, né, a gente vai ter que aplicar o método de aquisição, né, Sim. então, E no caso, vai ser alocado depois como um subgrupo do investimento, né? depende como foi a aquisição, deixa eu ver se tem alguma informação aqui, mas ela adquiriu todo o negócio, né, ela não adquiriu só uma participação societária da Oxy Safari, né, Não, ela adquiriu todo. todo. Então, ela vai contabilizar toda essa parte da estrutura do Oxy, a abelha, vai contabilizar como ativo, tá? A marca que foi adquirida como intangível. Daí, nesse caso, como não foi uma participação societária que ela adquiriu da Oxy Safari, nesse caso, o goodwill ele vai assumir a própria característica de intangível dele, tá? Então, reconhece sim como intangível e não dentro do investimento, só se ela tivesse adquirido participação societária. Aí sim, né, se classificasse a Oxy Safari como uma controlada. Aí sim ia para investimento. Mas não é o caso. O caso, ela está adquirindo todo o negócio, então ela vai incorporar todo esse negócio aos ativos, os passivos que ela tiver também, não tem informação, mas se tivesse, também incorporaria ali no balanço dessa empresa da Open Safari, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? E agora vamos lá, vamos para a resposta. Não, acabou que o grupo 5, né? Grupo não, a questão de número 5, né? Não ficou com nenhum aluno, né? Não sei se algum aluno que estava sem grupo chegou a debater a questão, mas pelo andamento do bate-papo aqui, eu acabei não identificando ninguém no grupo 5. Estou certa sobre isso? Ok, então vou responder para vocês, tá? No caso, que era a dúvida do Guilherme também, a força de trabalho, né? O pessoal treinado, força de trabalho montada pela Oxy Safari, é um ativo da Open Safari? Primeiro, o que vocês acham? Equipe treinada e as suas habilidades, ela é controlada pela Open Safari? Eu consigo ter o controle? Não consigo.
Então, vejam, é bastante complicado, né? Não que a equipe treinada, ela é o capital intelectual, né? O capital humano da empresa, né? Da Woxy. E eles vão continuar trabalhando agora para a empresa, né, Open Safari. Porém, a Open Safari, ela não vai ter o controle dessa empresa. Se esses empregados, eles decidirem montar um outro negócio, eles vão sair da empresa e como é que a gente fica? Então, nesse caso, a gente não pode reconhecer o pessoal treinado como um ativo, tá? Justamente porque a gente não tem esse controle, tá? Então, a gente... onde que seria... Isso que eu ia falar, Guilherme. Então, ele não é um ativo identificável, justamente pela dificuldade que existe inerente a você mensurar essa força de trabalho e você ter o controle também, como eu comentei. Então, esse montante do capital humano, ele vai estar incorporado onde? No próprio goodwill. Lembram que o goodwill, ele é o ativo intangível que você não consegue identificar e separar ele do negócio como um todo. Então, toda essas questões de sinergia, força de trabalho, elas são incorporadas nesse goodwill. Tá? Mas, como pessoal, eu não poderia contabilizar ali nas demonstrações após combinação de negócio, tá? Não sei se respondeu a sua dúvida, mas é uma questão, relevante, sim, mas nós não temos como, né, garantir que esse pessoal vai continuar ali e nem pelas dificuldades de mensuração desse pessoal, tá? E vamos lá, que o nosso tempo já está acabando, eu sempre fico... quase assim em cima sempre do tempo. Então, vamos lá. Grupo 7. Desculpa, 6, que é o Celso. Eu já estou querendo pular aqui, tão apressada. Desculpa. Celso, você ficou, então, com a questão de número 6. Os cavalos que foram adquiridos na compra separada são ativos da Open Safari? O que você acha, Celso? O Celso colocou aqui ao lado, então eu vou ler a resposta. São ativos da Open Safari, sim, pois há controle dos ativos e passivos da Woxy. Um acordo considerado isoladamente não se justifica economicamente, porém, quando considerado em conjunto com outros acordos, ele passa a se justificar. Então, aqui foi uma compra separada, certamente depois esses cavalos que foram adquiridos, eles vão fazer parte do negócio como um todo, mas foi adquirido para contribuir ali com um negócio, né, de ecoturismo, enfim. Então, consideramos, sim, como ativos. Um ponto que é importante a gente ter nessa resposta também, que, né, posso complementar, porque esses cavalos, eles são treinados, tá? E eles acabam que eles estão em uma área cercada, então você tem um controle. Tá? Então, você consegue gerenciá-los ativamente, tá? Agora, se você tivesse em uma área que você não tem um limite, que não tem uma cerca, daí você não tem garantia e você nem tem o controle, né, daqueles ativos, tá? O cavalo aqui é um semovente, né? Também, então a gente tem que verificar qual que é a classificação dele, até mesmo para classificar, né? Por exemplo, com um ativo imobilizado ou biológico, né? Se fosse para a criação de animais, ele poderia ser o quê? Biológico. Mas no caso de utilizar como transporte, podemos classificá-lo como imobilizado. Vocês vejam, então, a complexibilidade que pode ter nessas discussões, né? Parece tão simples, mas trazendo, assim, para a contabilidade, como que eu vou classificar isso? Então, são discussões interessantes, ao meu ver, tá? Vamos lá agora, sim, ao último grupo, da Ana Caroline, do Arthur, da Bruna e do Brian. O que vocês responderam em relação a Silence? É uma combinação de negócios? Professora, bom dia. Conforme o CPC 15, houve controle, porém não se constituiu combinação de negócio, pois no momento da aquisição ainda não se estabeleceu o objetivo de reproduzir animais nativos raros. Você não tinha ali, né, você não tinha todo esse processo, os resultados que se esperava dessa aquisição. Então,
concordo com a tua resposta, a resposta do grupo está correta, tá? E, enfim, então a gente vê, assim, nesses casos, essas 3 aquisições ali, apenas uma delas foi considerada como uma combinação de negócios, que foi, no caso, a maior parte das questões discutidas, tá? Fico por aqui, né? Encerramos a aula, agradeço a discussão, participação de vocês, peço desculpas pelos contratempos que tiveram, a gente tem que lidar com isso, né, no ensino remoto, então a gente tenta solucionar da melhor forma possível. Pelo que eu vi, ainda não está disponível aqui para a gente essas salas de apoio, tá? Mas eu vou dar mais uma olhada para a gente poder utilizar também em discussões futuras, tá? Então, próxima aula, teremos a aula assíncrona. A ideia é que vocês façam e refaçam as questões de discussão de combinação de negócios para que eu corrija na quarta-feira, tá? Da semana que vem. E é na quarta-feira da semana que vem que eu vou disponibilizar a atividade avaliativa com prazo de 1 semana para vocês responderem. Ok? Obrigada pela atenção. Até mais, tá, gente?